Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Me chamo Paulo e hoje eu vou mostrar para vocês, continuando aquela série lá de gerenciamento de estado, como que nós podemos simplificar um gerenciamento de estado para a gente não precisar criar uma classe toda para a gente gerenciar um estado. Vou trocar a tela para vocês. Se a gente der uma olhada aqui nessa parte de o Counter Controller, você vai observar que a gente faz uma coisa muito simples aqui dentro, né? Então, ó, ele passa aqui um contador e aqui a gente tem uma função que incrementa o counter. E a única coisa que ela faz é acionar o valor e notificar quem está escutando. A ideia é com que como isso aqui é muito simples, a ideia é com que eu não precise de ter essa complexidade de criar uma classe para uma propriedade tão simples que é controlada somente dentro desse widget, né? Então, ó, vou colocar aqui, né, para vocês, ó. Clico aqui no mais, ele atualiza a tela. E é por isso que a gente tem o Value Listenable dentro do Flutter, que ele faz com que a gente implemente o Value Notifier, crie ali um Value Notifier, e a partir disso nós conseguimos simplificar muita coisa, já que a gente está trabalhando em cima de um valor só, e por isso o nome Value Listenable, para a gente escutar em cima de um valor só, e o Value Notifier para a gente trabalhar em cima de um valor só, beleza? Vamos começar a implementação aqui, criando aqui, ó, o Value Listenable.dart. O que é a ideia do Value Listenable? Vou colocar aqui abstract class, chamada aqui de Value Listenable, em um tipo genérico, esse cara aqui. E a gente vai trabalhar em cima de um valor só, por isso que a gente vai precisar de generics aqui. E ele estende o change notifier, né, que seria o nosso myChange notifier que a gente criou, beleza? E a gente não pode instanciar essa classe diretamente, e é por isso que a gente vai precisar de a gente criar um subtipo, né, uma classe filha. Uma coisa legal que a gente pode fazer é que a gente pode expor a propriedade Value aqui, ó. Então a gente precisa com que o Value Notifier que a gente vai criar, ele exponha obrigatoriamente esse valor. Agora a gente vai criar o nosso Value Notifier, né? Eu vou mudar esse nome aqui para myValueListable, para não confundir com o que a gente tem dentro do Flutter. E aqui sim eu vou criar o nosso Value Notifier, né? Então, class myValueNotifier, de um tipo genérico T. Ela estende primeiramente o myChangeNotifier, tá? E depois ela implementa o myValueListable do tipo T, dessa forma aqui. Beleza? E agora ele vai pedir para a gente implementar aqui esse cara. Vou criar, sobrescrever, tá? E aí a gente vai começar a fazer algumas coisas aqui dentro, para a gente automatizar esse processo de reatividade. Ó, a primeira coisa que eu vou criar é uma propriedade T, chamada Value, privada, chamar ela dessa forma. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter o Value, tá? E a gente precisa retornar o Value aqui. Uma espécie de encapsulamento. O nosso valor vai ficar exposto e a única coisa que vai poder modificar o valor é um método ou um set aqui dentro. Então a gente só consegue ler esse valor e quando a gente for fazer o set a gente vai ter que encapsular, a gente vai ter que passar por alguma outra função e eu vou mostrar como fazer isso. Esse value que está aqui, ele é uma propriedade que tem um valor inicial e eu vou colocar ele aqui no construtor, né? Então, vou colocar até ele aqui como final value e vou criar aqui um construtor. Dessa forma aqui, tá? Vou colocar ele assim, a gente já vai conseguir colocar constante. Então, por enquanto, a gente instancia essa classe mais ou menos assim, ó. Vou aqui no nosso main e a gente instancia ela mais ou menos assim, ó. Counter recebe esse cara e a gente passa um valor aqui para dentro dele, seria um 0. E aí, nesse caso aqui, ele ainda não entende que é um inteiro, tá? Então, vou só colocar final aqui dessa forma. E agora ele entende que é um inteiro. Beleza? E a gente conseguiria colocar, né? Tipo, o add list, né? Todas essas coisas aqui dentro. O que mais que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um set value. E o que esse set value faz? Ele passa a ter um novo valor.
Quando a gente fazer isso aqui, ó, quando a gente colocar aqui, por exemplo, no init state, aqui no state, por exemplo, no init state, quando a gente colocar um counter.value mais, ele vai colocar counter.value ele vai entrar aqui dentro com um novo valor e o que a gente vai fazer? Se o nosso value for igual ao novo valor, então a gente retorna e não deixa com que essa reatividade dispare. Não faz sentido eu colocar um novo valor em cima de um valor existente. A gente não deixa essa reatividade disparar. Caso ele seja diferente, o underline value recebe, tá, o new value. E é por isso aqui que a gente vai ter aqui que esse construtor ele não é mais final, tá? E aqui embaixo a gente faz notify listeners. Então aqui, ó, o que a gente faz? Ó, print valor antigo, new value, e print valor novo. Opa, aqui é underline value, né? Então, ó, resumindo, quando nós fizermos um set, por exemplo, dessa forma aqui, a gente vai ter um encapsulamento dentro do Dart, onde ele vai comparar se o valor novo é igual ao valor antigo. Se for, a gente não faz nada, tá? Para evitar com que a gente fique rebuildando o sistema, atualizando a tela sem que o valor tenha atualizado. E se o valor for, passar por aqui, né, e for diferente, a gente atribui um novo valor e chama o notify listeners, e aí serão disparados os callbacks, né? Beleza, eu acho que nessa parte aqui é somente isso. E eu vou fazer algo bem interessante aqui, ó. Nessa parte, que eu vou remover isso aqui. E ó, esse counter controller aqui, ele não precisa mais ter esse corpo aqui, ó. E você pode ver que o valor começa com 0. Então esse counter controller, ele vai passar a ser um myValueNotifier dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui. E aí, quando a gente for pegar aqui esse count, a gente na verdade vai pegar o value em vez de o count. E aqui, em vez de nós termos um bloco de código dentro da classe para a gente executar, nós teremos aqui, né, um counter controller.value mais. A gente não vai ter mais uma função para a gente executar aqui. Beleza? Agora a gente vai testar se continua tudo funcionando certinho. Ó, vou dar um rebuild, né? Boa. Vou clicar aqui no mais. Olha lá que legal. A reatividade está disparando normalmente. E eu posso chamar esse cara só de counter. Então nós simplificamos muito esse cara, né? Olha uma outra coisa que eu posso fazer aqui também. Ó. Vou vir aqui, vou criar aqui um final. Vou colocar aqui, né? Increasable string. Eu vou iniciar ela o valor aqui com A. Tá? Que será um myValueNotifier. Colocando o valor A aqui dentro. Vou colocar esse valor bem aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, text. Eu vou recuperar esse valor. Increasable string. .value. Boa. Aí, eu quero também que ele ouça também essa string aqui. Então, eu vou vir aqui em cima, no counter, e vou fazer o seguinte, ó. Eu quero que ele ouça tanto ao value list enable, quanto a essa string. Então, precisaria de um novo builder, né? Vou colocar um novo builder aqui, ó. Um novo builder. Vou chamar ele aqui de myListenableBuilder. Colocar o child aqui. E aí ele vai começar a passar a ouvir, né? Esse cara. Increasable string. Ó, vamos ver para vocês verem. Ó, a ideia é que ele tem um A aqui, né? E aí eu vou criar uma função assíncrona, né? Então void increase string. E aí eu vou, aqui dentro dela vai precisar ser assíncrona. E aqui dentro eu vou chamar aqui, ó, o increasable string.value é mais igual um A. Então a gente vai adicionando um As aqui, né? E aí eu preciso que esse cara repita, né? Então, vamos repetir, então, vou chamar o initState e vou chamar esse cara, tá? Só que a gente vai colocar ele dentro de um timer. Tá?
timer. Duration. Aqui eu vou colocar aqui um duration, né? Duration. A cada um segundo, ele vai chamar esse increase string. Boa. E vamos rodar lá para vocês verem, né? O init state novamente. Então lá, cada um segundo ele está adicionando um carinha nessa string aqui, né? Ah, tá. Deixa eu ver se seu timer ponto periodic, né? Então aqui a duration é de 1 segundo. Vou colocar milissegundo aqui, vou colocar 200 milissegundos. E o callback vai ter que ele vai aumentar aqui o valor dessa string, né? Increase string. Increase string. Timer.periodic. Ah, tá. Increase string. E esse cara aqui vai precisar ter um timer, né? Timer. Bom. Timer. Increase string. Increase string. Ótimo. Então, bom. Vamos rodar novamente. Bom, tá lá. Então a reatividade está disparando de forma automática. E a gente só precisou criar aqui um Velo Notifier. Então a ideia do Velo Notifier é a gente conseguir simplificar a reatividade. Então antes nós tínhamos uma classe que precisava ser feita, precisávamos controlar o Notify Listeners, e agora não precisa mais, já que isso está encapsulado dentro do Velo Notifier, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado, até a próxima aula e valeu!